Boa tarde, pessoal. Todo mundo me ouve? Quem me ouve faz assim. Tá bom. Então, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui representando a Química Anastácio. O som tá bom? Tá... Ok. Nós estamos vivendo agora a terceira revolução industrial, que é a revolução da sustentabilidade. Então, a pergunta é se estamos preparados para essa revolução. E a Anastácio está se preparando para essa era da sustentabilidade. E o propósito é mostrar para vocês hoje como o PU na Química Anastácio está preparado para isso. Pessoal, nós vamos falar um pouquinho que está pequeno, do nosso institucional, a plataforma de PU, nosso laboratório, equipe especializada, os serviços técnicos que a gente presta, quais são os desafios do isolamento térmico de hoje, as soluções que a gente tem para isso, as matérias-primas e aí os aditivos que são o tempero da espuma, né? Os surfactantes, os catalisadores, os aditivos de processo. E aí a gente vai concluindo e abre para perguntas e respostas. A Química Anastácio, ela não se considera e ela não quer ser somente uma distribuidora, mas sim ela quer ser uma plataforma onde os fornecedores e clientes podem se conectar e fazer grandes negócios. Essa é a forma que a gente se entende como empresa e assim quer ser hoje e no futuro. Nossos escritórios, o primeiro escritório lá, do Brasil, aqui na Marginal Pinheiros, Argentina e México. Obviamente, um distribuidor, ele tem por obrigação garantir a capilaridade, ou seja, atingir os clientes onde eles estão. Já tinha um cantor que dizia que o artista tem que estar onde o povo está. Esse é o Milton Nascimento. E é o que ocorre também na distribuição. E no PU, nós sabemos que o PU, ele está no Brasil inteiro, no mundo inteiro. No Brasil a gente tem fábricas de espuma até na Amazônia, até na selva. Então, por isso nós temos centros de distribuição no Brasil inteiro, em todas as principais regiões. Então, São Paulo, Sul, Nordeste, Centro-Oeste, São Paulo também, e também na América Latina, em alguns países já. Argentina e México, Bom, a plataforma, pessoal, nós entendemos que a nossa plataforma é a mais completa do mercado, se a gente olha o contexto total do PU. Então nós temos mais de 120 produtos regularmente vendidos no PU, ou seja, vende todo mês mais de 120 itens. E temos também, eu vou mostrar um pouco na frente, a condição que o cliente, uma empresa que faz espuma, ela pode adquirir todo o produto na Anastácio. Não há nada que a gente não tenha. Então, começando com os polióis básicos, glicóis, isocianatos, os auxiliares de processo, os aditivos. Então eu desafio um cliente a perguntar algo que a gente não tenha. Nós temos uma plataforma extremamente completa. E se alguém aparecer com alguma novidade que a gente não tem, a gente manda buscar isso onde tiver. Não podia deixar de ser, uma empresa de PU precisa ter um laboratório. Essa aqui é o laboratório, eu tirei a foto só da célula de PU. Obviamente a gente tem um outro laboratório de controle de qualidade muito grande, mas que não é o caso. E também nós contamos com o laboratório do nosso parceiro, que é a Evonik, que também é complementar aos nossos serviços. Só voltando aqui, um dos serviços que está disponível
além de desenvolver espumas, nós também fazemos testes de espumas para os clientes. Analisamos propriedades físico-químicas, emitimos relatório para os clientes. É um serviço que a gente tem também incluso aqui no pacote. Equipe especializada, eu tive um líder no passado que ele dizia o seguinte: não existe milagre. A empresa, para ser boa, tem que ter uma equipe boa. Não é o laptop que vai fazer diferença, não é o celular, é gente. A equipe é feita de gente. E tem que ser pessoal de primeira linha se a empresa quer ter primeira linha. Então, nosso time aí tem engenheiros químicos, técnicos químicos, e aí o pessoal geralmente treinado pelas multinacionais, profundo conhecimento, claro, da tecnologia. Ali a longa experiência, quando eu leio ali, eu tenho que ficar preocupado com a minha idade, porque quando eu somo as experiências individuais da Anastácio, dá 200 anos, gente. E eu tenho um pedaço grande nesse número. É para ficar preocupado. Então a gente tem também alguns dinossauros na empresa, mas faz parte. São eles que trazem mais experiência, às vezes, para a juventude que está entrando. Essa mistura ela é bastante boa. Claro, a gente conhece toda a cadeia produtiva, a gente faz networking com todo mundo, desde quem fabrica poliol, TDI, a quem fabrica papel, quem fabrica copo para o laboratório, quem fabrica maquinário. Você tem que entender toda a cadeia para poder fazer o serviço para os clientes. E nossa equipe é atualizada através de congressos, feiras, cursos. A gente está sempre treinando o pessoal, treinamentos internos, visitas de líderes de grandes empresas. E a inovação é constante, como eu vou mostrar para vocês as últimas inovações que a gente está fazendo. Serviços técnicos, gente. A lista é maior. Eu pensei o que a gente lembra de mais importante. O que a gente mais gosta de fazer na nossa vida na Anastácio é visitas técnicas. É visitar os clientes, porque é na visita que tudo acontece. Ou que a maior parte das coisas acontece. Então a gente está à disposição. Depois vocês podem nos visitar. Claro, nós estamos no stand D1, que é na entrada da feira. Nós temos o prazer de visitar e poder fazer todo o diagnóstico do cliente e o serviço. Claro, recomendação de produtos completa. A gente não só recomenda, como testa na casa do cliente, em laboratório, em escala industrial. No PO a gente diz, treino é treino, jogo é jogo. A gente vai para o treino e vai para o jogo também. Não vale só fazer o teórico, a gente vai para o prático também, demonstrar o que a gente está defendendo na teoria. Senão também não tem graça, né, gente? Tem que fazer. A amostragem, a gente fornece amostras também, todos os itens. Até porque eu não concordo com a frase que na prática a teoria é outra. Na prática a teoria é a mesma se ela for bem aplicada. Então a gente tem que mostrar isso para o cliente. Eu sou químico de formação, eu não concordo com essa frase. Se a gente fizer direitinho, vai funcionar. Por isso que a gente mostra para o cliente e depois demonstra. Tem a mostrar e demonstrar, né, que a gente tem que fazer. Ajuste de formulações, a gente faz isso na visita ou por telefone também, é possível hoje em dia pelo WhatsApp. Introdução de novas moléculas, quando tem, é o caso agora, quando você tem um novo material. Mostrar para o cliente como vai funcionar, porque nenhum produto, como remédio, tudo tem um efeito colateral. Você tem que fazer o balanço e demonstrar. Transferência de tecnologia, nós estamos na América Latina, no Brasil, país tropical. Se eu trago um poliol que é desenvolvido na Alemanha, que lá o verão deles é negativo a temperatura, quando eu trago para cá, eu faço a palavra que a gente mais gosta de usar, é tropicalização. É trazer o produto do fio para o país do samba e fazer a adaptação, porque você não pode dizer que o poliol a 10 ou 5 graus Celsius vai funcionar igual num país de 30 graus. Tem que fazer os ajustes. Assim como os aditivos também não funcionam igual, tem que fazer a adaptação. Treinamentos também a gente adora fazer, tanto na casa do cliente como na nossa casa. Adoramos fazer, tem um valor muito grande para os clientes. Tratamento de reclamações. A Anastácio é uma empresa muito sólida. É uma empresa que fatura hoje 4 bi no ano, só a divisão química.
Então, se o problema for nosso, a gente faz toda uma investigação, claro, profissional. Nós temos uma área de suporte técnico que é fora da célula de negócio. E se a gente provar que está errado, nós pagamos o que aconteceu, não tem problema. E o suporte técnico, perdão, contínuo, que é o que vocês vão ver lá na frente. Mas a nossa ideia é ter uma linha, podemos chamar de 24 horas, sabemos que a gente não é 24 horas, mas a gente quer que seja, né, esse espírito, ligar a qualquer momento para a gente. Pessoal, o PU, quimicamente falando, já foram mostrados alguns slides muito interessantes hoje aqui, que eu particularmente gostei muito, mas o PU é um processo químico extremamente complexo. Se a gente levar em consideração, a gente tem 4 reações químicas. As duas principais, que é a primeira reação do poliol com isocianato, dando o uretano, que vai virar depois um poliuretano. Esse é um monômero, depois ele polimeriza. E tem a reação da formação da água, isocianato com a água, perdão, formação do CO2. Elas têm que ocorrer simultaneamente, porque enquanto o polímero se forma, o CO2 faz a expansão. Aqui embaixo tem 2 reações secundárias. Mas vocês me perguntaram, acaba aí? De jeito nenhum. Tem mais algumas dezenas de reações que acontecem ao mesmo tempo. Então, para você gerenciar tudo isso aqui, não é para amador, é para profissional. E o que acontece? Qual o desafio da indústria hoje? Quando você olha as reações, eu abreviei lá, eu preciso das matérias-primas, eu preciso do CAT, catalisador, eu preciso do surfactante, o BA é de blowing agent, preciso do agente de expansão. O agente de... Todos eles, depois que eles fazem a função deles, eles são voláteis, eles vão para o meio ambiente. Parte fica na espuma, parte vai embora. Então eu tenho emissão de voláteis, emissão de CO2, emissão do agente de expansão. E com tudo isso acontecendo, eu pretendo ainda dar para o cliente conforto térmico, eu pretendo proteger o meio ambiente e eu pretendo ter eficiência energética. É bastante ambicioso, mas eu tenho que dar conta disso. E como é que a gente cuida de um sistema tão complexo? Isso eu vou... Hoje o principal propósito é mostrar como é que a gente está fazendo isso da melhor forma. E isso não para, né? Porque isso é um desafio contínuo. O isolamento térmico, a gente teve várias discussões já. Clientes, quando eu trabalhava só com aditivos, o cliente me apertando, mas o silicone precisa melhorar o fator K. A gente teve que explicar para os clientes, o fator K, que é o fator de isolamento térmico, ele não depende só do silicone. Ele tem 3 pilares. Ele depende, ali no azul, do gás que está, do gás ou do agente de expansão que vira gás, que é usado. Ele depende do porquê do gás. Você vai usar, no caso aqui a gente vai demonstrar, trabalhamos com HFO nesse trabalho, mas porque o HFO é o que tem de mais atual hoje, vindo para o mercado. E o gás, o melhor gás para se usar é o que seja um péssimo condutor térmico. Quanto pior ele for condutor térmico, melhor ele é para ser usado aqui, porque aí você perde menos calor. O polímero é importante porque se eu vou fazer um poliuretano, eu preciso de poliol e isocianato. Se eu vou fazer um poliisocianurato, eu preciso de poliol e excesso de isocianato. A construção desse polímero é fundamental para eu ter a estrutura celular, a célula fechada, a célula fina, sem fechar 100%. E a radiação é a perda que eu vou ter ali. Vocês notam que aqui a densidade, lá é porcentagem. Quanto mais densa a espuma, menos radiação eu perco, porque eu tenho mais material por metro cúbico. Quanto mais material eu tenho, todo mundo aqui sabe que, todo mundo aqui é da indústria, quanto maior a densidade, melhor a espuma. Via de regra, né? Isso vale para todas. No rígido, quanto maior a densidade, menos eu tenho espaço para perder por radiação calor e eficiência térmica.
Então, esse aqui é um pilar que a gente tem que seguir. E o que a química faz? A química, se eu tiver baixa nucleação, se eu trabalhar mal, aquela espuma é horrível, vai perder muita eficiência térmica. Eu tenho que ir melhorando essa espuma ideal, que é uma espuma fina, porém aberta, e que vai me dar o isolamento térmico ideal. Como é que eu chego aqui? Agora, as soluções da Anastácio. Para a espuma rígida, nós temos regularmente mais de 15 matérias-primas. Você pode chamar de commodities ou de raw materials, e mais de 30 aditivos regulares vendidos. Obviamente, se a gente for para o nosso catálogo, nós temos mais de 200, mas vendidos 30, que é o que interessa para esse público aqui, né? Só rapidamente o que a gente tem de matérias-primas. Poliol sucrose, que é um poliol base. O sucrose 280, ele dá uma resistência mecânica maior. Você trabalha ele junto com o base. Quando você precisa de mais resistência térmica, mais resistência mecânica, desculpa. Poliol 450 é um poliol de baixa viscosidade, muito usado para processos que tenham carência de equipamento ou alguma limitação. Porque ele funciona muito bem, tem fácil manipulação, baixa viscosidade. O poliol TAP é quando você precisa de reatividade alta, por exemplo, a spray, espuma spray, ele é ótimo. PPG 1000 e 2000 são polipropileno glicóis, mais usados aí em peças técnicas, por exemplo. Os oceanatos são os clássicos, né? O TDI 8020, o MDI polimérico e o MDI monomérico, ou MDI congelado, se vocês quiserem chamar dessa forma. Tem toda a cesta de produtos. Os MDIs especiais podem aqui e ali ser usados, nós também temos, mas não são em espuma rígida muito usados. Auxiliares de processo, pessoal, você precisa de um anti-chama e de um extensor de cadeia, que é o butanediol, 4-butanediol, por exemplo. Tem outros materiais, mas eu pincei os principais, né? Pessoal, aqui entra o principal objeto da apresentação de hoje. De maneira geral, não quero falar todos, de maneira geral, alguns HFOs, alguns tipos, liberam fluoreto. Isso aqui é o íon fluoreto, que a gente representa por F-. Esse é um problema grave no PU. Por quê? Para quem é químico aqui na plateia, tem conhecimento técnico, vai ser fácil entender. Para quem não é também, a gente vai procurar explicar de uma forma compreensível. O fluoreto, para os químicos, a gente conhece ele por base de Lewis. O que acontece, toda a formulação de espuma tem catalisador e surfactante, como eu mostrei. No catalisador, ele ataca as aminas e forma sais. Ou seja, parte do seu catalisador, ou todo ele, vai ser neutralizado. E o sal vai formar um sal de amina, um sal de amônio, não tem efeito catalítico. Então, ele vai destruir ou parte ou todo o seu catalisador amínico. Problema sério já. Tua reação vai ser uma reação parcial. Segundo problema, fluoreto é um veneno para os surfactantes. Ele ataca as cadeias ramificadas dos surfactantes, que eu vou mostrar para vocês o mecanismo, e ataca. São cadeias à base de EO e PO, óxido propileno, óxido de etileno. Ele destrói essas cadeias em moléculas menores, e o que sobra é um óleo de silicone. Você vai ter colapso na espuma sérios, depende da proporção. Uma curiosidade que eu tive lá atrás, para quem... Alguém já pensou, se vocês olharem nosso catálogo, ou qualquer catálogo de aditivos, as aminas usadas sempre são as aminas terciárias. Então, só repetindo, as aminas usadas como catalisadores de PU são aminas terciárias. Levanta a mão se alguém já teve curiosidade de perguntar por que só terciárias. Não vale o professor Walter. O professor Walter não vale.
Alguém já se perguntou por que só mina terciária? Não, eu que estou perguntando por quê. Não vale perguntar por quê de volta. Eu tive a curiosidade, falei com os colegas que conhecem, depois falei com uma professora dessa área, me confirmou. O que acontece, gente? Ali nós estamos vendo a mina primária, secundária, terciária. Ninguém tem um chute. Por quê? Ninguém levanta a mão, ninguém se candidata. Tá bom. Se a gente pensar quimicamente, a reatividade das aminas, ela cresce da esquerda para a direita. Por que ela cresce? A amina primária tem um grupo R, a amina secundária tem 2 grupos R, e a amina terciária tem 3 grupos R. A reatividade da amina é aquele par eletrônico do grupo NH2, marcado em amarelo ali. Aquela é a reatividade da amina. Quanto mais grupo R eu tiver, maior esses grupos R vão fazer o que a gente chama de efeito indutivo mais I. Esse efeito indutivo vai jogar elétrons para o átomo de nitrogênio. Quanto mais elétrons eu tiver no átomo de nitrogênio, eu vou aumentar a carga eletrônica do nitrogênio e aumento a reatividade da amina. Então, quanto mais você andar da esquerda para a direita, mais reativa a amina. Bom, então está tudo errado. Porque se alguém lembra do conceito de catalisador, ele diminui a energia de ativação de uma reação, ele acelera, portanto, a reação, mas ele não é consumido. No final do processo, a W vai estar igualzinha ela começou, ela não é consumida. Então ela não sofre reação química. Então, se eu falei para vocês que as aminas terciárias, que são as que a gente vende, são as mais reativas, elas reagem com o PU, certo? Então, não, se fosse assim, estava errado. O que acontece? Por que a gente não usa a amina primária? Por exemplo, etilamina. Se a gente usar a amina primária, ela vai reagir com o poliol e com o isocianato. Se eu usar a secundária, vai reagir também. Tá vendo aqui? Tem um monte de cara chamado R aqui em volta. Isso chama impedimento estérico. E por impedimento estérico, o flúor não chega lá, ele não consegue chegar. Elas dão cotovelada nele. Ele não consegue chegar. Por isso são usadas as terciárias. Porque por esse fenômeno que chama impedimento estérico, o flúor não chega. Porém, se você usar uma W convencional, um catalisador convencional, todos são aminas terciárias. O flúor ele é tão reativo, ele é uma base muito forte. Ele acha o caminho e chega nele. E destrói a amina. O que a gente fez então? Isso aqui. Eu peguei minha amina terciária bonitinha, coloquei mais um R. E quanto maior o R, quanto mais grande ele for, melhor. Para o danado não conseguir chegar. Então ele hoje, com essa é a linha NE. Ele não consegue chegar. Ele vai até perto, ele faz, esses caras são muito grandes, todo lutador do UFC, ele cai fora. Então não destrói a mina. Como é que faz com silicone? Mesma coisa. Esse é um surfactante, esse é um tegostável, né? Você tem uma cadeia principal, que é um óleo de silicone, e as ramificações, e aqui a proporção em massa molar, depende de cada surfactante, se você quer. Esse balanço aqui depende se você vai atacar mais emulsificação, mais estabilização, mais nucleação ou mais estabilização. Bom, o flúor vai a essa cadeia e destrói ela facilmente. Pra vocês terem uma ideia, quando o HFO foi lançado, um sistema com HFO, sabe quanto que era o shelf life quando durava um sistema com HFO? 3 horas. Quando começou, lógico, a tecnologia estava começando, a gente de um lado com o pessoal com HFO, na época eu estava começando, durava 3 horas, começava a separar fases. Hoje, você tem sistema com HFO com semanas e meses de shelf life. Bom, o que aconteceu aqui? O que a gente fez? Mesma coisa. Pegou o surfactante, colocou um grupo R. O flúor não consegue chegar. Então, essa tecnologia parece fácil, gente. Você tem que fazer isso. Isso é trabalho de cientista de anos, porque você tem que mudar a amina
sem perder a catálise. Você tem que mudar o surfactante sem perder a ação surfactante, sem todas as propriedades que ele tem. É trabalho de pesquisa pesado. Bom, com isso, o que a gente representa hoje da Evonik, essa linha toda, Policarbo 203, Policarbo 204, K32 de gel, para HFO. O sopro Policarbo 206, Policarbo 218. E o balanceado, que é o W2040, que faz as duas. Eles trabalham com HFO sem nenhum problema. E qualquer dosagem que você quiser. Surfactantes. Tem gostado do 8465, 8485, 8491, 8496, qualquer um deles. Então, com isso, a gente consegue proteger a camada de ozônio e garantir a eficiência energética. Nossa lista de produtos é grande. Eu não vou ler cada um deles. Nós estamos sendo já... O tempo está acabando. Mas a lista é grande, só preste atenção nos últimos. São todos para HFO. Na verdade, aquele 8465 é um dos destaques nossos. Ele trabalha com qualquer agente de expansão. Qualquer um. Inclusive com HFO. São materiais muito robustos. Os convencionais trabalham, pessoal. Mas você vai correr um risco desnecessário. Mas eles trabalham. Mas é melhor trabalhar, se você quer excelência, trabalhar com os de baixo. Os catalisadores também. Aqui a linha convencional, que acreditem, trabalham bem, de tão bons que são. Mas a nossa obrigação é estar sempre inovando. Então aqui está a linha para HFO. E fechando, a gente detectou com a HFO, e aí não estou falando, apontando o produto, gente. Nós somos neutros, respeitamos todos os materiais que estão no mercado, aliás, admiramos os materiais que estão no mercado. Pode acontecer às vezes, depende da formulação, se você usa muito HFO, como ele é um solvente forte também. Se você não balanceia a fórmula, você pode ter alguma questão de estabilidade dimensional, porque você colocou demasiada quantidade, ele dissolveu a espuma, você tem um problema de estabilidade dimensional. O que a gente recomenda aí? É outra inovação, o Ortegol 501. O Ortegol 501, ele abre a célula, ele abre a célula, mas em quantidade para não te complicar o isolamento, o isolamento térmico, perdão. Ele abre, mas não muito. Ela ganha estabilidade dimensional de volta. Então, se você quer recuperar essa estabilidade dimensional, Ortegol 501. E outra novidade, o Ortegol série DA. Você vai reciclar a espuma rígida, você vai moer essa espuma, vai colocar num poliol. Como é que você mistura sólido no líquido? Ele é um dispersante, você consegue homogeneizar ele Então, seria isso, rápido. Vocês têm alguma dúvida, fiquem à vontade.